Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao Interconexão Brasil. O tema de hoje é um tema extremamente interessante: história, modernidade e pós-modernidade. Vou iniciar apresentando o nosso convidado, que é o professor José Carlos Reis, professor de História da Universidade Federal de Minas Gerais e doutor e pós-doutor pela Universidade de Louvain. Ele é autor de vários artigos e de vários livros. E o tema do livro, do tema da nossa entrevista de hoje, é Teoria e História, Tempo Histórico, História do Pensamento, Histórico Ocidental e Pensamento Brasileiro. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. E qual é o propósito do livro? Igualmente, o prazer é meu. O propósito do livro é discutir de forma mais densa, de forma mais consistente, as relações entre história e teoria. Para fugir um pouco do empirismo historiográfico, do positivismo historiográfico. Sim. E propor uma história pensada, uma história reflexiva, uma história que, na minha opinião, é a história que deve ser. Sim. Não é? Não só uma história de arquivo, embora o arquivo não seja menor, mas uma história que vai ao arquivo com problemas, com hipóteses, com conceitos, sim, com um ponto de vista, com uma visão maior sobre a historicidade, sobre a vida. E nessa história, qual é o papel dos fatos e das datas, professor? São fundamentais, mas a data e o fato não falam por si mesmos. Sim. Não é? A data e o fato, é claro, todo discurso consistente, sério, tem que ser rigoroso quanto aos fatos e às datas. Claro. Mas não pode se limitar a registrar datas e fatos. É preciso elaborar fatos e datas. É preciso construir um pensamento sobre fatos e datas. Sim. É preciso teorizar os fatos. É preciso atribuir sentido, atribuir valor aos fatos. Porque mencioná-los apenas, isso não é conhecimento histórico. Eu tenho trabalhado e lido, sobretudo, o capítulo 2 e tem uma data extremamente importante, 1989. 2 séculos depois da Revolução Francesa, e foi exatamente o fim do Muro de Berlim. E o senhor tem adotado essa data como um divisor de água, uma mudança radical na história ocidental e também, eventualmente, mundial. Por que essa data foi tão fundamental e por que ele pode ser considerado um divisor de águas, professor? Essa data é fundamental por 2 razões. A primeira razão é porque são 200 anos depois da Revolução Francesa. Claro. Então, de 1789 a 1989, o mundo, não é, viveu sob uma lógica revolucionária, que veio do grande fato que era a Revolução Francesa. Sim. Então apareceram revoluções no mundo inteiro, chinesa, russa, cubana. O mundo inteiro pensou em revoluções. A África pensou em revoluções. Até o Brasil pensou em revoluções. O Partido Comunista Brasileiro era fortíssimo. Sim. E pensava mesmo em revolução. Então, de 1789 a 1989, a palavra-chave era revolução. Sim. Revolução social. Não é? Não golpe político. Revolução social. Revolução estrutural. E a revolução de cunho socialista. Né? De cunho socialista contra o capitalismo. Contra o capitalismo. É uma época antiburguesa, anticapitalista, revolucionária do ponto de vista comunista socialista. Perfeito. E em 89, a segunda razão agora, em 89 cai o Império Soviético. A queda do Muro de Berlim significa a queda não só do Muro de Berlim, ele simboliza a queda do Império Soviético, que representava esse projeto socialista. Sim. Que representava esse mundo revolucionário. Isso significa que esse mundo se esgotou. Claro. Isso significa que a palavra revolução ficou maldita agora. Sim. Não se pode falar mais em revolução socialista. Sim. Isso significa também que o capitalismo ficou agora vitorioso. Vitorioso. Absoluto. Sim. Não é? Correspondente ao capitalismo, a liberal-democracia. Exatamente, quer dizer, o capitalismo, a vitória do capitalismo significa a vitória da liberal-democracia contra todo projeto comunista e contra todo projeto fascista. Agora, veja o seguinte, países comunistas ainda continuaram depois da queda da União Soviética, né? Por que a queda da União Soviética foi exatamente o divisor de águas
e não, digamos, a continuidade do comunismo em outros países. A continuidade do comunismo de outros países se dá de uma forma curiosa, porque você tem a Coreia do Norte, que é uma figura estranha, isolada. Claro. Você tem Cuba, que é decadente. Se nós olharmos hoje, é um complicador do xadrez internacional. Você tem o Chaves, que é, digamos assim, uma figura também, né, uma figura mais isolada. E você tem a China, que se integrou ao sistema. Sim. É comunista, hein? Mas se diz muito mais um capitalismo de Estado do que comunista. Mas ela se diz como ela é comunista. Se declara. Formalmente é. Mas ao invés de ficar isolada, ela se integrou ao mercado. Sim. E está levando a crise à Europa, levando a crise ao Ocidente. Sim. Eu não sei se a China adotou essa estratégia como guerra ou como uma adoção dos valores capitalistas e liberais. Mas não teria sido uma reação ao fracasso da União Soviética, porque o Mikhail Gorbachev, com a estratégia da Glasnost e da Perestroika, ele parece, pelas análises que o senhor faz no livro, pôs tudo a perder. Pôs tudo a perder. E a China aprendeu com a experiência soviética. Sim. E o Ocidente estrangulou a economia soviética. É por isso que o sistema desabou. Sim. E a China, eu acho que entendeu que a única forma de vencer é jogar com os mesmos termos, com as mesmas armas do Ocidente, ou seja, o capitalismo. Perfeito. E ela está investindo nisso, está ganhando o jogo, e eu não sei se o Ocidente vai conseguir reverter. Perfeito. Na verdade, a China fez abertura econômica, mas não fez abertura política, né? Exato. Ela continuou fechada, não fez a Glasnost, não fez aquela política de descentralização do poder e transparência, não é? Não fez a Glasnost, mas fez a abertura econômica, não é, para o sistema. Mas eu não sei se é uma lógica de guerra ou se é uma adoção mesmo dos valores e princípios do Ocidente, ou do mercado, ou do capitalismo. Mas não seria, digamos, uma lógica da modernidade e exatamente da opção pela revolução industrial como exatamente caminho para a modernidade? Mas isso será tema do nosso segundo bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta com o tema História, Modernidade e Pós-Modernidade. Nós estamos analisando o fim da União Soviética e as consequências dela no mundo, na história ocidental e no mundo capitalista na atualidade. Encerramos o bloco deixando no ar a opção da China pela industrialização. É uma opção pela modernidade, professor? Modernidade é um projeto ocidental. É o projeto da Revolução Industrial, não é? É o projeto do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico. É um projeto ocidental. Sim. Se a China optou pela modernidade, no sentido ocidental do termo, e aí eu não sei de dizer se ela optou realmente por essa modernidade no sentido ocidental do termo, ou se ela está fazendo uma leitura chinesa, oriental dessa modernidade. Porque ela aderiu ao mercado, mas o modo de organizar a sociedade continua diferente. Sim. Ela, por exemplo, permitiu que as empresas multinacionais se instalassem no território chinês, mas em contrapartida de ceder à tecnologia. Tanto é verdade que nós aqui no Brasil começamos a produzir automóvel na década de 50 e hoje estamos importando automóveis chineses e não temos nenhuma marca brasileira de automóveis. Né? Então essa opção pela abertura e pela transferência de tecnologia é uma opção que me parece extremamente correta para superar o atraso que a China vive. Por um lado é a abertura, mas por outro é controle, porque ela controla tudo que entra ali. Claro, claro. O Estado com mão de ferro é extremamente autoritário. Sim, sim. Por isso que eu não sei se essa abertura ao mercado significa liberalismo. Não é. Mantém-se uma lógica autoritária ainda, centralizadora, não é? Centralizadora. Então a China, para mim, continua sendo um enigma. Quem é a China? É mercado? É vitória no mercado? É conquista de mercado? Ou é um Estado centralizado? Sim, mas aí nós diríamos o quê? Que do ponto de vista econômico é um capitalismo de Estado. Não é liberal. Está longe da liberal democracia.
Está completamente longe. Completamente longe. Mas voltando, o porquê, quais as principais causas que explicam o fim da União Soviética? Olha, ninguém sabe, a rigor, porque surpreendeu a todo mundo. Sim. Ninguém previu. Sem um tiro, né? Sem nada. Sem mobilização, sem nada. Imprevisível. Quando a coisa aconteceu, todo mundo se surpreendeu. E nessa hora aparecem aqueles espertos. Olha, eu sabia que ia acontecer. Claro. Estava na cara que ia acontecer, mas ninguém antecipou nada, não é? Mas eu acredito que tenha sido o desgaste da ideologia. Ninguém mais acreditava em socialismo. O partido comunista era superautoritário, centralizador. Centralizador. E do ponto de vista econômico, os planos quinquenais não funcionavam mais. Havia o Hobsbawm fala disso. Havia economias paralelas. Então, por outro lado, embora centralizador e autoritário, ela perdeu o controle, porque é imensa. Claro. Um partido descolado das massas. Das massas. Da base. E começou a haver economia clandestina. Sim. As regras do partido não eram respeitadas. Então foi a falência. E os países do leste europeu, foi um tipo queda de dominó? Queda de dominó. Na verdade, eu acho que eles não queriam estar junto com a União Soviética. Era uma imposição, era a centralização. Claro. Se essa centralização falha, claro, o dominó, aí vai uma queda. Perfeito. Vai. A consequência disso, por exemplo, nos países nos partidos comunistas europeus, vou me referir aqui especialmente a dois que eram muito fortes, né? Muito fortes. O Partido Francês e o Partido Comunista Italiano. Né? É por isso que 89 é uma data divisora de águas. Os partidos comunistas, os projetos comunistas, os projetos revolucionários ficaram intimidados, envergonhados. Ninguém hoje mais se diz comunista tranquilamente. Uhum. Porque o risco de exclusão, o risco de não integração, de aceitação é enorme. Sim. É claro que há partidos ainda, radicais ainda, eles aparecem na TV de vez em quando, mas a palavra comunista ganhou uma conotação depois da queda do Império Soviético extremamente negativa. Se já era antes. E os próprios partidos comunistas começaram a mudar de nome. Sim. Aqui no Brasil virou PPS, não é? Sim. Existe o PCB ainda, mas virou PPS. Na Itália é o Partido Democrático. O Partido Democrático. E ficaram partidos dentro da esquerda menores. Sim. Existe o PS na França, o Partido Socialista Francês, que está no poder. O Partido Socialista Francês é interessante. Mas é social-democracia. Sim, mas é um discurso, não é revolucionário, mas é crítico do capitalismo, crítico das finanças. O François Hollande disse no início lá e criou uma polêmica danada. Sabe quem é o meu adversário? Os bancos. Os bancos. O sistema financeiro. Sim. Isso é um discurso socialista. Claro. Mas é uma percepção, digamos, do domínio da globalização financeira, não? Mas há muitas críticas à globalização também. Porque essa globalização está levando à crise. Sim. Se você olha para a Europa, eu não entendo esse capitalismo vitorioso, produtor de riquezas. E no final você vê o quê? Crise. Perfeito. Crise. Há autores franceses que identificam a crise de 2008 com a crise da civilização ocidental. Pode ser vista por esse ângulo, professor? É a crise do projeto até capitalista. Porque se o projeto socialista comunista teve o seu fim em 89, ou uma crise profunda em 89, isso gerou uma certa desregulamentação do capitalismo. Ele ficou muito absoluto, sem adversários, não é? E isso levou uma confiança tão grande que a economia ficou um pouco... A especulação cresceu muito, ficou muito especulativa. Sim. 2008 foi uma espécie assim de golpe de realidade. Eu não diria fim da civilização ocidental. Eu até gosto dessas crises. Acho importante essas crises. Porque elas levam à reflexão, elas levam a um redirecionamento do projeto, Sim. a uma revisão do projeto. Sim. E pode ser até, eu não afasto essa hipótese, que esse diálogo no mercado entre China e Ocidente pode levar ao capitalismo valores socialistas. Sim. Pode haver, assim como a China se converteu a valores capitalistas, o Ocidente pode também acolher valores socialistas. Esse diálogo pode ser produtivo e pode-se criar, talvez, um misto, uma economia capitalista social, social-capitalista,
Você acha possível isso? Não sei. Não acredito. Sou meio cético, professor. Mas no segundo bloco, no terceiro bloco, nós voltamos com a reflexão sobre os ideais da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Como é que nós ficamos nesse mundo dominado pelo mercado? Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta com a entrevista História, Modernidade e Pós-Modernidade com o professor da Universidade Federal, José Carlos Reis. E nesse terceiro bloco nós já deixamos no ar a pergunta: que é feito 2 séculos depois com os ideais da Revolução Francesa? A igualdade, a liberdade e a fraternidade, num mundo dominado exatamente pela produção e pela mercadoria. A resposta também não é clara, não é evidente, não. Porque, por um lado, houve algum tipo de conquista. Houve conquista. Sim. Há uma emergência de minorias que antes eram extremamente oprimidas, estavam excluídas. Os negros têm o seu espaço. As mulheres tomaram o mercado. Claro. As mulheres hoje são absolutas no mercado. Os gays estão completamente integrados. É claro que sofrem hostilidade aqui e ali, mas estão integrados. Não é? Eu acho extremamente positivo. Mas um grande avanço teria sido o estado de bem-estar social, mas aí, com a proteção social que isso significou. Esse é o lado ruim da coisa. Eu falei do lado bom, que era o aparecimento das minorias. Agora, sob a lógica do mercado, esse individualismo exacerbado faz com que o Estado está sendo atacado por forças especulativas. É possível até que a gente não tenha mais aposentadoria. Valores sociais estão sendo ameaçados. Claro. Eu acho isso gravíssimo. Sim, gravíssimo. Mas eu quero dizer que o estado de bem-estar social, o welfare state, foi uma grande conquista da humanidade. Está sendo desmantelado. Claro. Mas aí, veja, ele era valorizado enquanto os países do socialismo real não existiam. Agora você perdeu os freios e os balanços. E isso é perigosíssimo. Vivemos, então, no auge da ideologia neoliberal? Estamos no auge do salve-se quem puder. O mercado é isso. O mercado é isso. O que um empresário diz para o outro olha, eu vou te destruir, eu vou te levar à falência, eu vou conquistar seu mercado. Sim. Pô, como é que uma sociedade pode se manter numa lógica dessa? Como é que a habitabilidade do planeta, como é que se pode conviver com uma lógica dessa? E mais, isso não se dá só entre as grandes empresas, não. Isso está sendo disseminado para os indivíduos. Sim. Essa mesma lógica acontece nos empregos, nos trabalhos. É uma competição terrível. Metas impossíveis de ser atingidas, você tem que atingir. Claro. É uma guerra de todos contra todos. Sim. Voltamos ao Hobbes? Olha, estamos próximos disso, viu? E se continuar assim, e o pior, e as corporações se enfrentam, o mercado tem que ser conquistado de qualquer forma, a gente pode chegar numa lógica kryptoniana, viu? Um final kryptoniano, uma explosão do planeta. Você se lembra do Super-Homem? O planeta dele explodiu. Se a gente entra nessa lógica de eu tenho que vencer, e os grupos têm que vencer, e eu tenho que vencer, e cada um tem que vencer, é a guerra aberta. Sim. O mercado é guerra aberta. Então eu receio pelo final dessa história. Perfeito. Podemos ainda ter um pouquinho de esperança e achar que outro mundo é possível, professor? O mercado diria que isso é de uma profunda ingenuidade. Sim. Esperanças, porque ele acha que está no fim da história, que é isso, que a utopia que sempre se sonhou é essa, e que não há mais nada a conquistar. Somos livres, e mais, você está oprimido, você está fora do mercado. Entre no mercado, ele convida. Entre. Você não é obrigado a ficar marginal. Se integre. Sim. Isso significa que está pedindo para você afiar as garras. Claro. Você tem que ir para o combate, ir à luta. Exerça a sua liberdade. Ou seja, agrida. Agrida. Isso significa que se todo mundo resolver agredir, isso vai ser o fim do mundo. Mas vamos fazer um contraponto. A eleição do Papa Francisco, nosso Papa argentino aqui, muito próximo,
que tem dado muita alegria para a Argentina, porque em função, exatamente, aumentou a autoestima para enfrentar os problemas que ela vive. E a opção dele pela pobreza não contrasta com esse mundo dominado pela mercadoria e não é uma esperança exatamente, uma luz no fim do túnel, sinalizando que outra civilização é possível, professor? A igreja existe há quanto tempo? Mais de 2.000 anos. 2.000 anos. Ela sempre falou isso. Não há novidade nenhuma nessa história da pobreza. Sim. Ela sempre pregou a pobreza e nunca aconteceu o projeto dela, nunca realizou. Nem ela própria realiza esse projeto. Ela é riquíssima. Todos os religiosos que concorrem com ela são riquíssimos, aceitas aqui no Brasil, essas diversas. Então, a igreja faz parte do mercado, faz parte do negócio. Ela não é uma alternativa, realmente, de um projeto social alternativo. Porque o Papa Francisco não está dizendo nenhuma novidade, não. A igreja sempre foi isso. Aliás, o nome que o inspira, o santo, já falava disso. Já falava disso. Não é? E ela está aí desde aquela época e, na verdade, não modificou a realidade, não. Sim. Pelo contrário, ela foi conivente, ela aceitou, omitiu-se. Mas lembrar essa mensagem num mundo que valoriza tanto a riqueza e o entesouramento, já não é uma alternativa viável, possível, uma certa esperança? Depende de quem fala. Se o ator, o sujeito político já falou isso várias vezes e nem ele praticou, ele é confiável? Acho que não. O Partido Comunista falava em socialismo e comunismo e não praticou. Era autoritário, centralizador e acumulador de riquezas, concentrador de riquezas. Alguém mais acredita em Partido Comunista e socialista? Mesmo que ele fale em distribuição de renda e... Não. Então, o sujeito político ele tem que ser confiável. O que significa um sujeito político confiável? É falar e fazer. Se fala e não faz, se já fala há 2.000 anos e não faz, bom, vou confiar. E a perspectiva da liberdade e da fraternidade, professor, nesse mundo meio selvagem? Não há, digamos assim, não há argumentos, projeto consistente de liberdade, igualdade, fraternidade. Aquele projeto francês revolucionário não deu em nada. Talvez haja ainda sonho com liberdade e fraternidade, mas você tem que propor caminhos concretos, viáveis. E não há ninguém que proponha caminhos concretos e viáveis para isso. Talvez essa rede da Marina Silva não é um enigma ainda. Sim. Mas talvez eles estejam pensando nisso. Mas suponhamos que eles estejam pensando nisso, assumem o poder e se transformem em igreja e Partido Comunista. Perdem a confiabilidade também. Sim. Mas isso não indicaria pelo menos uma nova sociabilidade, uma nova participação do cidadão, não mais pelos partidos, pelos sindicatos, como você fez historicamente. Os sindicatos desapareceram, têm uma eficácia menor hoje do que tinha nos anos 60, 70, 80. Não é? Mas só para concluir de forma otimista, esse projeto de liberdade, de sociabilidade, de habitabilidade, ele é urgente. Só que o mercado é planetário e tão absoluto que não há sujeito político, eu não conheço nenhum sujeito político em condições de articular um projeto real, realista nessa direção. Os próprios estados, nesse sentido, estão limitados, mas esse seria objeto de uma outra entrevista. Professor, queria agradecer muito a sua presença. Foi um prazer. Cumprimentá-lo exatamente pelo livro, muito bem escrito, muito bem pensado, e sobre temas importantes que nós vivemos na atualidade, né? E a você, assinante, que nos tem acompanhado toda semana, muito obrigado pela audiência e pelo prestígio que nos tem concedido. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte.